Quando você está diante do Coliseu hoje, é fácil enxergá-lo apenas como uma ruína magnífica. Seus arcos quebrados e pedras desgastadas contam uma história de tempo, de terremotos e de séculos de abandono. Mas eu quero que você olhe mais de perto. Quero que você sinta o pulsar da história que ainda vibra dentro dessas paredes. Isso aqui não é apenas um monumento, é um portal. É uma máquina do tempo que, se você escutar com atenção, pode te transportar diretamente ao coração da Roma antiga. Ele nos oferece a chance de caminhar onde imperadores caminharam, de ouvir o eco das multidões rugindo e de entender o mundo complexo, muitas vezes brutal, do povo romano de uma forma profundamente pessoal. Imagine a cena há quase 2000 anos. O sol bate forte sobre a pedra de Travertino, fazendo tudo reluzir. O ar é denso com o cheiro de suor, comida e da poeira levantada por 80.000 pés se arrastando. O som é avassalador, um rugido ensurdecedor de uma multidão unida pela empolgação e expectativa. Esse não era um lugar silencioso, contemplativo. Era o epicentro da vida social romana, um caldeirão de emoções humanas. Cada pedra dessa estrutura absorveu esses momentos. Ao explorar seus corredores e arquibancadas, não estamos apenas observando a história de longe. Estamos entrando nela, sentindo seu pulso e nos conectando com as vidas daqueles que vieram antes de nós. O Coliseu nos desafia a pensar sobre o que significava ser romano. Ele representa o auge da engenhosidade e ambição arquitetônica deles, um testemunho da capacidade de organizar e construir em uma escala antes inimaginável. Mas também carrega os lados mais sombrios da cultura, a violência, o entretenimento em massa construído sobre a morte e a manipulação política das multidões. É justamente essa dualidade que o torna tão fascinante. É um lugar de espetáculos incríveis e de crueldade profunda, de comunidade e de controle. Ele não nos dá respostas fáceis sobre o passado. Ao contrário, nos pede para encarar suas complexidades de frente e entender os romanos como eles realmente eram. Então, ao começarmos essa jornada, eu te convido a deixar de lado, por um instante, a sua sensibilidade moderna. Tente enxergar o Coliseu não com os olhos de um turista admirando a arquitetura antiga, mas com os olhos de um cidadão romano, um padeiro, um senador, um soldado ou um escravo, todos atraídos por esse prédio incrível por motivos próprios. Essa estrutura foi o palco onde o drama da vida romana se desenrolou. Era mais do que uma arena. Era o reflexo da sociedade romana, seu poder, suas paixões e suas contradições. Vamos atravessar juntos esse portal e descobrir as histórias que esperam para ser contadas dentro dessas pedras antigas. Para entender o Coliseu, precisamos primeiro voltar a uma cidade em crise. No ano 64 d.C., um grande incêndio devastou Roma, consumindo vastas áreas da cidade. Depois disso, o controverso imperador Nero tomou para si uma enorme parte das terras destruídas. Ele não reconstruiu casas para os cidadãos que perderam tudo. Em vez disso, construiu um palácio luxuoso e gigantesco chamado Domus Aurea, ou Casa Dourada. Era um mundo de colunatas douradas, lagos artificiais e salas de jantar giratórias, um monumento ao próprio ego. No centro, erguia-se uma estátua colossal de bronze dele mesmo, o Colosso de Nero, que acabou dando nome ao futuro anfiteatro. A autossatisfação de Nero não agradou ao povo romano nem à elite. Seu reinado terminou em suicídio e guerra civil, deixando o império em turbulência. Foi desse caos que surgiu um novo imperador, Vespasiano, um general pragmático e experiente da família Flaviana. Ele sabia que precisava restaurar a estabilidade e conquistar o favor do povo. Precisava de um grande gesto para mostrar que uma nova era havia começado, uma era não de extravagância imperial, mas de benefício público. A solução dele foi brilhante em termos políticos. Decidiu drenar o lago artificial de Nero e, em seu lugar, construir o maior anfiteatro que o mundo já tinha visto. Esse ato era profundamente simbólico. Vespasiano estava, na prática, devolvendo ao povo de Roma a terra que Nero havia tomado. A construção do anfiteatro Flaviano, como era chamado originalmente, foi um presente. Era uma declaração clara de que os dias de um tirano que construía para seu próprio prazer haviam acabado.
O novo imperador construiria para o entretenimento e a alegria dos cidadãos. Foi um golpe de mestre em relações públicas, transformando um símbolo de ganância privada em um monumento de generosidade pública. O trabalho começou por volta do ano 72 d.C., financiado pelos despojos de guerra, especialmente do saque de Jerusalém. Quando Vespasiano morreu antes da conclusão, seu filho e sucessor Tito finalizou o projeto e o inaugurou no ano 80 com 100 dias de jogos espetaculares. Esses jogos foram em uma escala inimaginável, consolidando o lugar do edifício no coração do povo romano. O anfiteatro Flaviano não era mais só um prédio, era uma promessa cumprida. Representava o poder e a estabilidade da nova dinastia flaviana. E servia como lembrete constante ao povo de Roma de que seus imperadores estavam cuidando deles, transformando um lugar de luxo imperial privado no maior espaço público de entretenimento em massa. O Coliseu foi projetado para um propósito principal: sediar jogos espetaculares e, muitas vezes, brutais, conhecidos como. Os mais famosos desses eventos eram, claro, as lutas de gladiadores. Não eram brigas aleatórias, eram combates altamente organizados e regulados entre lutadores treinados. Os gladiadores vinham de vários contextos. Eram prisioneiros de guerra, criminosos condenados, escravos e até alguns homens livres que escolhiam essa vida em busca de fama e fortuna. Eles treinavam em escolas especiais, aprendendo a lutar com armas e armaduras específicas, criando estilos de combate distintos que o público reconhecia e torcia, assim como torcedores de esportes hoje acompanham seus atletas preferidos. Mas o espetáculo não terminava no combate homem a homem. As manhãs eram, muitas vezes, dedicadas às ou caçadas de animais selvagens. O Império Romano se estendia por 3 continentes, e de seus cantos mais distantes, criaturas exóticas e perigosas eram trazidas para Roma. Leões, tigres, ursos, elefantes, rinocerontes e crocodilos eram soltos na arena para serem caçados por especialistas armados chamados. Só a logística de capturar, transportar e abrigar esses milhares de animais já era uma demonstração do alcance e do poder organizacional do Império. Era uma exibição do domínio de Roma não apenas sobre outros povos, mas sobre o próprio mundo natural. Talvez o mais impressionante de todos os espetáculos fossem as ou batalhas navais encenadas. Para esses eventos raros e incrivelmente complexos, o piso da arena do Coliseu era inundado com milhões de litros de água, transformando-se em um pequeno mar. Navios de guerra especialmente construídos, em escala reduzida, tripulados por criminosos condenados ou prisioneiros de guerra, então travavam batalhas simuladas, reencenando vitórias navais famosas da história romana. É uma façanha de engenharia que ainda hoje impressiona. Embora historiadores debatam se essas batalhas navais de grande escala realmente aconteceram no Coliseu ou em outros reservatórios próprios, o fato de terem existido já mostra o apetite dos romanos por entretenimento elaborado e surpreendente. Esses eventos eram produções cuidadosamente coreografadas. Muitas vezes, tinham temas mitológicos ou históricos, com cenários elaborados, figurinos e máquinas, criando uma experiência teatral. Os jogos eram um evento para o dia inteiro, começando com as caçadas de animais, seguidas pelas execuções públicas de criminosos ao meio-dia e culminando nas lutas de gladiadores à tarde. Para o cidadão romano, um dia no Coliseu era uma experiência imersiva, avassaladora e inesquecível. Era um lugar onde a vida e a morte se transformavam em um grande espetáculo, cativando os sentidos e reforçando o poder do Império, que conseguia realizar apresentações tão impressionantes. Os jogos realizados no Coliseu eram muito mais do que simples entretenimento. Eles eram uma ferramenta sofisticada de controle estatal. O poeta romano Juvenal cunhou a famosa expressão, ou pão e circo, para descrever a estratégia do governo de manter a população satisfeita e dócil. Ao oferecer distribuições gratuitas de alimentos, o pão, e espetáculos grandiosos e gratuitos, o circo, os imperadores conseguiam distrair o povo de questões mais urgentes, como a pobreza, a corrupção política ou a perda do próprio poder político.
Era, de certo modo, uma forma de comprar a aquiescência pública e garantir a estabilidade social em uma cidade que já contava com mais de 1 milhão de habitantes. O Coliseu era o palco máximo desse teatro político. A popularidade de um imperador podia subir ou cair conforme a qualidade e a generosidade dos jogos que ele patrocinava. Um conjunto de jogos bem-sucedido e extravagante demonstrava sua riqueza, poder e preocupação com o povo. Era uma linha direta de comunicação entre o governante e seus súditos. Dentro do anfiteatro, o imperador era visível para dezenas de milhares de cidadãos. Ele assistia aos jogos junto com eles, respondia aos aplausos e vaias, e até concedia perdões ou condenações aos lutadores com um simples gesto do polegar. Isso criava uma poderosa ilusão de experiência compartilhada e consulta pública, mesmo enquanto a verdadeira influência política se concentrava nas mãos de um só homem. A disposição dos assentos dentro do Coliseu era um espelho da rígida hierarquia social de Roma. O seu lugar nas arquibancadas era determinado pelo seu status na sociedade. O imperador e as vestais tinham os melhores lugares em camarotes especiais. Os senadores sentavam-se nas fileiras da frente, em bancos de mármore. Atrás deles vinham os cavaleiros, depois os cidadãos ricos, e assim por diante, até que os cidadãos mais pobres, escravos e mulheres, eram relegados aos bancos de madeira mais altos e íngremes, bem no topo. Essa separação física reforçava a ordem social toda vez que o público se reunia. Era um lembrete constante e visível para todos sobre o seu lugar no mundo romano, garantindo que, mesmo num momento de entretenimento coletivo, as linhas de classe e poder estivessem claramente desenhadas. No fim das contas, o Coliseu servia como uma válvula de escape para uma sociedade potencialmente volátil. Ele canalizava as energias e frustrações das massas urbanas para um ambiente controlado. A violência na arena funcionava como uma catarse, um espetáculo que tanto fascinava quanto horrorizava, mas mantinha a insatisfação real sob controle. Ao oferecer esses espetáculos extraordinários, os imperadores não apenas entretinham o povo, mas também reforçavam sua própria autoridade, exibiam o poder do império e mantinham uma paz frágil na capital superlotada. O Coliseu era, essencialmente, um instrumento de poder, tão crucial para o funcionamento do império quanto qualquer legião ou tribunal. Além dos grandes espetáculos de vida e morte, o Coliseu guarda muitos segredos fascinantes e características menos conhecidas que revelam a incrível sofisticação da vida romana. Uma das mais notáveis era uma enorme cobertura retrátil, que podia ser estendida sobre o topo do anfiteatro para dar sombra aos espectadores. Esse imenso toldo era operado por uma equipe especialmente treinada de marinheiros da Marinha Romana. Eles manipulavam um sistema complexo de cordas, mastros e roldanas para armar o velarium, protegendo a multidão do sol forte de Roma. Era uma maravilha da engenharia que tornava a experiência de assistir aos jogos muito mais confortável para as milhares de pessoas ali reunidas. O Coliseu também foi projetado pensando na conveniência do público, de modo muito parecido com os estádios modernos. Há indícios de que havia várias fontes que distribuíam água fresca, trazida até a estrutura por aquedutos, garantindo que os espectadores se mantivessem hidratados durante os longos e quentes dias de evento. Também existiam latrinas, embora talvez não tão privadas quanto esperaríamos hoje em dia. Essas instalações comunitárias eram essenciais para acomodar uma multidão tão grande por um dia inteiro. Esses detalhes mostram que os romanos não estavam apenas preocupados com grandes declarações arquitetônicas. Eles também eram engenheiros práticos, que entendiam as necessidades do público e planejavam para atendê-las em larga escala. Um detalhe curioso é o nome original do Coliseu. Nós o chamamos assim hoje, mas os romanos o conheciam como Anfiteatro Flaviano, em homenagem à dinastia de imperadores que o construiu: Vespasiano, Tito e Domiciano. O apelido Coliseu só ficou popular na Idade Média, provavelmente derivado da colossal estátua de Nero, que ficou ao lado do anfiteatro por séculos. Embora a estátua já tenha desaparecido, sua memória permanece no nome que damos a esse edifício icônico, um tributo estranho e irônico ao mesmo imperador, cuja herança o anfiteatro pretendia apagar.
Durante seu declínio na Idade Média, o Coliseu foi reaproveitado de maneiras que seus construtores jamais poderiam imaginar. Suas arcadas foram convertidas em moradias e oficinas para artesãos. A poderosa família Frangipane transformou uma parte do edifício em um castelo fortificado. A própria arena chegou a ser usada como cemitério por um período. Mais tarde, suas pedras se tornaram uma pedreira conveniente para novas construções em Roma, incluindo a Basílica de São Pedro. Esse período de reaproveitamento e adaptação, embora destrutivo, também faz parte da longa história do Coliseu, mostrando como um edifício pode ganhar novos significados e funções muito tempo depois de seu propósito original ter desaparecido. A escala e a durabilidade impressionantes do Coliseu são resultado direto do gênio da engenharia romana e do uso inovador de materiais. Os romanos eram mestres do arco, e o Coliseu é a expressão máxima dessa habilidade. Toda a estrutura se apoia em uma série de 80 arcos em cada um dos 3 primeiros níveis, que não só dão sustentação, mas também criam corredores e escadarias. Esse desenho permitia um fluxo eficiente de pessoas, possibilitando que dezenas de milhares de espectadores entrassem e saíssem rapidamente e com segurança pelas várias entradas, chamadas de... Esse princípio de controle de multidão ainda é utilizado nos estádios modernos. Um dos materiais-chave que tornou o Coliseu possível foi o concreto romano, não era o mesmo concreto que usamos hoje. Era uma mistura de cal, cinza vulcânica, chamada entulho. Esse material era incrivelmente forte, durável e versátil. Podia ser despejado em formas para criar os vastos arcos e abóbadas que sustentam a estrutura. Para os níveis superiores, agregados mais leves, como pedra-pomes, eram usados para reduzir o peso total. Esse uso inteligente do concreto, combinado com o travertino para os pilares principais e a fachada, além de tufo e tijolo nas paredes internas, permitiu aos romanos construir maior, mais rápido e mais forte do que qualquer um antes deles. Talvez a parte mais engenhosa do projeto do Coliseu esteja escondida sob o piso da Arena Azul. Era uma vasta rede subterrânea de túneis, passagens e câmaras, com 2 níveis. Era um mundo de bastidores, invisível para a multidão acima. Ali, gladiadores e animais aguardavam em celas antes de aparecerem na arena. Um sistema complexo de elevadores e alçapões, operado por cordas e roldanas, erguia-os dramaticamente até o piso da arena, criando um elemento de surpresa para os espectadores. Esse labirinto subterrâneo era uma obra-prima da engenharia de palco, permitindo a produção perfeita e espetacular dos jogos. A construção do Coliseu foi uma empreitada colossal, exigindo enorme mão de obra e recursos. Foi concluída em um período surpreendentemente curto, menos de uma década, um verdadeiro testemunho da eficiência dos métodos de construção romanos. Eles empregaram uma combinação de trabalhadores qualificados e não qualificados, com equipes especializadas atuando em diferentes partes ao mesmo tempo. A precisão do trabalho em pedra, a escala da logística e o brilho do projeto apontam para uma civilização no auge de seu poder. O Coliseu não é apenas um monumento belo, é um manual de engenharia romana, uma estrutura que continua a inspirar arquitetos e engenheiros até hoje. A história do Coliseu não terminou quando o último gladiador deixou a arena. Seu legado ecoou pelos séculos, transformando-o de um palco de entretenimento brutal em um símbolo poderoso e duradouro. Hoje, ele é o marco mais reconhecível de Roma, um ícone universal da criatividade, ambição e resiliência humanas. Sua silhueta contra o céu romano é um lembrete forte do império que o construiu, de uma civilização que moldou grande parte do mundo ocidental. O Coliseu é mais do que uma atração turística, é um pedaço do patrimônio humano compartilhado, um elo físico com o nosso passado coletivo, que continua a cativar e inspirar milhões de pessoas. Esse fascínio duradouro é mantido em parte por sua presença constante na cultura popular. O Coliseu já foi cenário dramático de inúmeros filmes, desde épicos históricos como Gladiador, no ano de 2000, e Ben-Hur,
no ano de 1959, que reacendeu o interesse global pelo mundo da arena, até comédias românticas como As Férias da Minha Vida, The Lizzie McGuire Movie, no ano de 2003, e A Vida de Brian, Life of Brian, no ano de 1979. Ele aparece em videogames, permitindo que novas gerações explorem virtualmente seus corredores, e em séries de TV que trazem sua história à vida. Essa reinvenção constante na mídia garante que o Coliseu não seja uma relíquia empoeirada, mas sim uma parte viva da nossa imaginação cultural. Uma história que está sempre sendo recontada e reinterpretada para o público moderno. Nos tempos atuais, o Coliseu também assumiu um novo papel como símbolo de causas sociais. Desde o ano 2000, sua fachada é iluminada com luz dourada sempre que uma sentença de morte é comutada em qualquer lugar do mundo, ou quando uma nação abole a pena de morte. Isso transforma uma estrutura antes famosa por celebrar a morte em um farol global pela santidade da vida. É uma evolução bonita e comovente, mostrando como o significado de um monumento pode mudar com o tempo, adaptando-se aos valores de novas gerações e encontrando relevância nas lutas contemporâneas pelos direitos humanos. No fim das contas, o Coliseu nos ensina uma lição profunda sobre construir para o futuro. Os romanos o ergueram para durar, usando o melhor da engenharia e dos materiais para criar algo que resistisse aos séculos. Eles o construíram como uma declaração de poder, mas ele sobreviveu ao império para se tornar um símbolo da própria história. Quando olhamos para o Coliseu, vemos o poder duradouro da engenhosidade humana. Ele nos inspira a pensar sobre o nosso próprio legado. O que estamos construindo hoje que vai resistir ao teste do tempo? O Coliseu nos desafia a criar, inovar e construir não apenas para nós mesmos, mas para as gerações que caminharão em nossos passos, muito tempo depois de partirmos.